Boa noite, graça e paz, meus amados irmãos, tudo bem com vocês? Nessa noite, antes da gente iniciar, eu gostaria de pedir para vocês seguirem o nosso canal lá no YouTube, Verbo da Vida BH. Não esqueça de ativar lá os sininhos, isso é muito importante para a nossa audiência, porque nós entendemos que você ativando o sininho, você vai conseguir sempre receber uma notificação quando colocarmos um vídeo novo para você. Amém? Então vamos lá. Para a gente poder começar, gostaria que vocês abrissem a Bíblia de vocês lá em Salmo 145, a partir do verso 8. Eu vou ler para vocês na nova tradução da linguagem de hoje, até para vocês conseguirem se situar, tá bom? Salmo 145, verso 8 e 9 diz assim: O Senhor é misericordioso e compassivo, paciente, transbordante de amor. O Senhor é bom para todos, e sua compaixão alcança todas as suas criaturas. Cara, eu comecei a refletir um pouco sobre esse verso, e é um verso que fala muito no meu coração. Na verdade, quando a gente vai estudar um pouco, quando a gente vê um pouco sobre os Salmos, principalmente, a gente começa a entender um pouco do coração de Davi, E muitas vezes, quando a gente vai estudar alguns salmos, a gente percebe que Davi falava muito da bondade de Deus. E eu fico pensando, hoje no nosso mundo, será que não é tempo da gente começar a falar um pouco mais sobre a bondade de Deus? Tem tanta coisa ruim acontecendo no mundo, tanta desgraça acontecendo, tanta destruição acontecendo, tanto caos, tantas coisas que não estão no nosso controle, e muitas vezes a gente não para um pouco para poder tentar observar a bondade de Deus. E quando nós olhamos para a vida do salmista Davi, ele que foi um homem que aparentava muito ser intenso em Deus, nós percebemos que uma das coisas que Davi fazia era sempre louvar, engrandecer e mostrar que a bondade de Deus estava todo o tempo com ele. E quando a gente olha para esse verso 8 e verso 9, a palavra misericórdia e compassivo quer dizer ter compaixão, que significa amar de todo o coração, ter piedade, mostrar misericórdia e ser cheio de afetos e cuidados. Essa palavra misericórdia e ser compassivo, na verdade, ela vem da raiz da mesma palavra. E o que está querendo dizer aqui é que Deus era cheio de afeto e de cuidado. E eu paro um pouquinho para poder pensar sobre isso, para poder refletir sobre isso, que o Deus que nós servimos hoje, que é Jesus, na verdade, Ele está o tempo todo disposto a demonstrar para nós favor. Amar de todo o coração, cheio de afeto e de cuidado. E quando a gente começa a refletir um pouco sobre isso, quando a gente começa a entender um pouco mais, se você perguntar nesse momento agora, quem é que tem muito afeto e quem é que tem muito cuidado com você? Geralmente é o seu pai ou sua mãe. E se você olha um pouquinho aqui para o contexto, e é onde eu vou dizer para vocês agora, que na verdade, essa é a essência da bondade. É, na verdade, um Deus que é cheio de afeto e de amor e de cuidado para todos nós. E Deus sempre está disposto a demonstrar favor. Quando a gente começa a refletir um pouco mais, nós entendemos que hoje existe uma grande pergunta no mundo. Será que Deus é capaz de demonstrar a sua bondade para nós? Se a gente fizer essa pergunta, todo mundo vai responder. Deus é sim capaz de mostrar a bondade. Mas a grande pergunta que geralmente a gente tem dificuldade de responder é se Deus quer demonstrar essa bondade para nós. E aí começa uma grande confusão, em toda a sociedade. Por quê? Diante de tudo que a gente está passando, um caos, doenças, que cada dia mais são descobertas, as pessoas começam nesse momento
a questionar o caráter de Deus. Elas entendem que Deus é capaz de fazer bondade, mas elas esquecem e não entendem que Deus quer fazer bondade para a humanidade. Então é um paradoxo. É um Deus que é poderoso a fazer bondade, mas ao mesmo tempo eu tenho dúvidas se Deus quer fazer essa bondade. Deus é bom? Ele tem o poder de ser bom? Nós precisamos parar um pouco para pensar, né? Tem uma história que eu gosto de contar, na verdade, para você conseguir extrair um pouco mais dessa mensagem. Eu lembro do Denis o Pimentinha, né? Foi contado, inclusive, no livro que é o DNA da Graça. Eu gosto muito dessa ilustração. Que Denis o Pimentinha chegou com seu amigo lá na casa da senhora Wilson. E, de repente, a senhora Wilson chega com um monte de biscoito gostoso para poder dar para Denis o Pimentinha. E o seu amigo, um pouco perverso, né? Sabendo de tudo aquilo que Denis fazia, de tudo aquilo que ele aprontava com o senhor Wilson, de todas as coisas ruins que ele fazia, perguntou para Denis assim: Denis, porque eu não consigo entender por que a senhora Wilson sempre traz para nós essas rosquinhas maravilhosas. E Denis faz uma resposta muito assertiva, né? Uma resposta que realmente consegue mostrar o caráter da senhora Wilson. Ele responde assim: olha, Denis, olha, meu amigo, na verdade, a senhora Wilson, ela faz as rosquinhas, não é porque eu faço coisas boas, não é porque eu sou bondoso, porque na verdade eu não sou, eu não mereço. A senhora Wilson faz tudo isso por causa de quem ela é, porque está na sua essência. E eu começo a refletir um pouco sobre isso, sabe? Que Deus, em toda a sua bondade, Ele não faz as coisas boas só porque nós merecemos. Mas como no próprio texto de Salmo 145, 8, 9 fala, que Ele alcança, a sua bondade alcança todas as criaturas. Ou seja, a bondade de Deus, ela não tem a ver com o que eu faço ou deixo de fazer. A bondade de Deus, na verdade, está na essência do próprio Deus. Faz parte do caráter dele, dos atributos dele, em fazer bondade para aqueles que o amam e também fazer bondade para toda criatura. E nós, como igreja, muitas vezes ficamos discutindo e querendo colocar algumas coisas que não são boas na conta de Deus. Distorcem o caráter de Deus. A pergunta que eu quero fazer muitas vezes é: se Deus faz maldade, qual que seria o papel do diabo? Eu fico perguntando isso. Se a gente, enquanto igreja, muitas vezes quer pegar coisas ruins que acontecem no mundo e colocar na conta de Deus, qual que é o papel do diabo? É uma pergunta que a gente, enquanto igreja, precisa fazer. Mas deixa eu falar algo para vocês. A bondade de Deus está intrínseca no seu caráter. A essência da bondade é o próprio Deus. E Deus não hesita em fazer bondade para todos nós. Ele não se hesita em fazer bondade para a humanidade, porque está dentro do caráter dele abençoar a todos. Em Tiago 1,16 vai falar dos atributos do caráter. E nós precisamos começar a entender isso. Muitas vezes nós lembramos de João 10,10, que fala que o ladrão não veio somente para roubar, matar e destruir, mas nós esquecemos que no mesmo contexto do título de João 10, fala do bom pastor. Então nós estamos muitas vezes com a nossa mente, com o nosso mindset, olhando para as coisas, enxergando muitas vezes a maldade e colocando a maldade em Deus. Mas deixa eu te falar algo. A sua bondade, ela sempre existiu. E não tem a ver com o que eu faço. Tem a ver com quem Ele é. Então, no mesmo capítulo de João 10,10, fala que o bom pastor deu a vida para as suas ovelhas. E nós precisamos começar a entender isso.
Lá em Salmo 31:19, diz assim: como é grande a tua bondade para aqueles que o temem, e que à vista dos homens conceder àqueles que se refrigeram em ti. Olha o que o salmista está falando, como é grande a sua bondade. Isso me faz uma reflexão muito grande. Nós muitas vezes precisamos começar a colocar os óculos da bondade. Nós precisamos começar a colocar um óculos que enxerga a bondade nas coisas que fazem, que Deus está fazendo. Ficamos críticos demais, céticos demais, e esquecemos de entender que a bondade de Deus está sobre todos os lugares. A bondade de Deus está na criação, a bondade de Deus está nos lírios do campo, a bondade de Deus está na comida que a gente come todos os dias, a bondade de Deus está na morte e ressurreição de Jesus, e muitas vezes nós não conseguimos enxergar a bondade nas pequenas coisas. E quando as coisas ruins acontecem, colocamos na conta de Deus. Deixa eu falar para vocês algo. Não é o que você faz. A bondade de Deus, a bondade de Jesus, se revela no seu amor. Abre comigo lá em João 3,16. Todo mundo conhece, muita gente já converteu com esse versículo, mas é importante a gente lembrar. Olha a bondade de Deus se revelando no seu amor. João 3,16 fala assim, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse versículo a gente consegue separar bem e mal. Olha que interessante isso. Primeiro ele começa com uma expressão, que Deus amou o mundo de tal maneira. Tal maneira é uma expressão que ele usou aqui, de forma que ele não conseguia demonstrar esse tamanho desse amor, ele usou a expressão tal. Mas ao mesmo tempo, ele diz que foi tão grandioso que Deus, tendo apenas um filho, ele foi dado por nós. E olha a separação do bem e do mal. Ele deu para nós para que nós parássemos de quê? De perecer. A separação do bem e do mal. Então quer dizer que perecer é algo ruim que não provém de quem? De Deus. Porque o que provém de Deus, ele faz o quê? Ele dá a vida eterna. Coloque os olhos da bondade. Comece a enxergar a bondade de Deus nas pequenas coisas. Abre comigo a sua Bíblia lá em Efésios 2. Efésios 2, versículo 4. Diz assim, versículo 2 diz assim, mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com quem nos amou, estando nós ainda mortos nas nossas ofensas, nos vivificou junto com Cristo. Pela graça, sois salvo. No versículo 6 continua falando assim, e nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Olha que lindo esse versículo, ele está dizendo assim, cara, você não merecia, você estava numa posição que você não tinha nada de merecimento, tudo que você fazia não trazia prazer, mas ainda assim, Deus decidiu exercer a bondade dele, fazendo o quê? Morrer por você. Ele morreu por você. Deus exerceu a bondade dele, fazendo com que Jesus morresse, e agora ele começa a nos colocar numa posição igual a de Jesus. Olha que interessante isso. O versículo 6 fala que nos ressuscitou juntamente com Ele. Cara, eu não merecia nada, Jesus morreu por causa da bondade de Deus, ressuscitou e ainda conseguiu me colocar na mesma posição que Jesus estava.
a expressão de tal maneira nesse momento ficou pequena. Porque ele colocou eu e você numa posição que ninguém jamais vai poder te colocar. A morte e a ressurreição é um ato de bondade de Deus pelo grande amor com que Ele nos amou. Abre comigo em Gálatas 2. Gálatas 2, 20. Fala assim: Gálatas 2, 20. Já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. A vida que agora eu vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Olha que interessante isso. Lembra do grande dilema da humanidade? Deus é poderoso para ser bom, mas será que Ele quer ser bom? Olha esse versículo que interessante que ele está falando aqui. Ele está falando que Ele mesmo se entregou. Então existiu uma vontade de Jesus de se entregar por mim e por você, para que nós fôssemos o quê? Salvos e amados e principalmente alcançados pela bondade de Deus. Então nós tivemos aqui o poder de Deus atuando em Jesus, mas nós tivemos a vontade de Jesus atuando para nos tornarmos hoje salvos. Cara, nós precisamos entender isso. Não é só uma questão de poder, a bondade de Deus. Está intrínseco no seu caráter. Ele quer nos abençoar, Ele é bom. Ele quer fazer coisas boas por nós. É o próprio Jesus. Abre comigo lá em Romanos 5, 8. Gosto demais, esse aqui é um dos versículos preferidos que eu tenho, está na lista. E diz assim, Romanos 5, 8, Romanos todo é maravilhoso. Olha que lindo esse versículo. Mas Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Cara, isso é lindo demais. Ele está dizendo que nós éramos pecadores, nós tínhamos a natureza totalmente pecaminosa. Em Efésios nós vimos que nós éramos filhos da ira. O nosso corpo, a nossa mente se voltava para o pecado. Ainda assim, Deus provou o amor pela humanidade, trazendo Jesus para a terra, morrendo e ressuscitando. Ou seja, cara, não é pelas suas obras, não é pelo que eu faço de bom, não é pelo tanto que eu venho à igreja, não é o tanto que eu ajudo os pobres, não é isso. Essas coisas são boas, amém? Mas não é isso que fez você alcançar a salvação. É a bondade de Deus que está no seu caráter. Não é por causa das rosquinhas gostosas que é feito, mas é por causa do amor de Deus que está dentro do seu próprio coração. É o amor que faz Deus exercer a bondade por nós. E nós precisamos entender isso. É tempo de nós proclamarmos essa bondade. É tempo de nós não se calarmos. É tempo da gente melhorar esse evangelho que muitas vezes quer colocar maldade sobre Jesus. Não, Jesus faz coisas boas. Passamos sim por momentos difíceis, o mundo está passando por um caos, por doenças, por coisas ruins, mas deixa eu te falar algo. Não coloque isso na conta de Jesus. Não coloque isso na conta de Deus, sabe por quê? A humanidade muitas vezes se perdeu, não sabe mais comer bem, come qualquer coisa, não sabe mais se cuidar, e muitas vezes, quando algumas coisas ruins acontecem, nós colocamos isso na conta de Deus e de Jesus. Coloque os olhos da bondade, Deus é bom. Para finalizar, eu gostaria de abrir com vocês
que esse para mim é o versículo predileto do Novo Testamento. Está lá em Tito 3. Vamos abrir em Tito 3. A partir do verso 4. Diz assim: mas quando apareceu a benignidade e o amor de Deus, nosso Salvador, para com os homens, não pelas obras de justiça que houvéssemos feitos, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo, que abundantemente Ele derramou sobre nós, por Jesus Cristo, nosso Salvador, para que, sendo justificados pela sua graça, sejamos feitos herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Olha que lindo isso, gente. Se você não dá uma remexida aí no lugar que você está agora, você não está entendendo direito. Ele está dizendo aqui, cara, que não é pelas minhas obras, não é pelo que eu faço de bom, não é por nada disso. Mas foi pela misericórdia que Ele enviou Jesus para poder nos lavar e regenerar através do Espírito Santo, para nos salvar e para nos colocar numa posição de quem recebe uma herança. É isso que Ele está dizendo. Então nós precisamos começar a entender que não é pelo que você fez, mas é por causa do caráter dele. A sua essência da bondade está no caráter de quem Deus é. Então você precisa refletir sobre isso. Em nome de Jesus, Deus te abençoe. Amém.